Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h32. Bom dia para você, 6h32. Estamos começando nosso Jornal Verde Vale deste dia 21 de dezembro. Bom dia, Wesley. Muito bom dia para você, J. Pereira. Bom dia também para todos os ouvintes que a partir de agora sintonizam mais uma edição do Jornal Verde Vale. Bom dia também para você que vai estar conosco através das nossas plataformas digitais. Bom dia, Daliana. Bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. Hoje uma quarta-feira, meio de semana, agora 6h32. A gente segue junto até às 8h. E claro, trazendo para você a partir de agora as principais notícias que viraram destaque nas últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Por falando em destaques, os seus destaques, Wesley. Congresso aprova aumento de salário para presidente, ministros e parlamentares. Seleção argentina desfila pelas ruas de Buenos Aires. Senado aprova projeto que permite autocontrole no agronegócio. Os destaques de Daliano Oliveira. MAPA atualiza condições para inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Câmara aprova PEC da transição em primeiro turno. Votação deve ser concluída ainda hoje. Justiça de Goiânia condena casal de empresários e mais 8 por tráfico de drogas em Brasília. Estes e outros destaques agora no Jornal Verde Vale. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h33, 6h33, mais uma vez um ótimo dia para você. Sejam todos bem-vindos à edição desta quarta-feira do Jornal Verde Vale. O Congresso Nacional aprovou ontem o aumento dos salários do presidente, do vice, ministros e parlamentares. Em 4 anos, o reajuste será de 37,32% a 50%, dependendo do cargo, e o salário vai chegar a R$ 46.366. O aumento será dividido em 4 parcelas. Na primeira, a partir de 1º de janeiro, o reajuste vai igualar os salários atuais de parlamentares, presidente e vice-ministros de Estado aos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são de R$ 39.293. De acordo com a justificativa do projeto, o objetivo é manter o equilíbrio remuneratório entre as autoridades máximas dos poderes da República. O último aumento para presidente, vice, ministros e parlamentares foi em 2014. O projeto foi aprovado na Câmara e no Senado em votação simbólica. Os deputados decidiram que vão votar em regime de urgência o reajuste dos salários dos servidores do Poder Judiciário. Em outras votações, os parlamentares também aprovaram o reajuste para os servidores do Senado e da Câmara. Se todos os projetos forem aprovados, o impacto orçamentário será de R$2,5 bilhões de reais já no ano que vem. E a nova onda da Covid-19 na China começa a preocupar o mundo. Em 2019, o novo coronavírus que iniciou a sua circulação no país oriental não demorou para se espalhar pelo globo, dando origem à pandemia. Saiba como este cenário pode afetar o Brasil nessa matéria com Carolina Cassola. Uma nova onda de Covid-19 na China tem sido motivo de preocupação mundial. As exatas proporções do surto são desconhecidas, mas a explosão dos casos já causa mortes e superlotação em hospitais. Os casos da doença aumentaram após o fim da política Covid-0, conjunto de restrições imposto pelo governo chinês desde 2020 para tentar eliminar a transmissão do vírus. Além da flexibilização dessas medidas restritivas, a baixa cobertura vacinal também contribui para esse cenário alarmante, como explica Alexandre Naime Barbosa, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. A China, a população em geral tem as 2 doses numa frequência mais baixa, em torno de 80%, 70%, e eles têm milhões de idosos, grande parte deles sem a dose de reforço. Então, quando você tem a circulação de um vírus assim, com tanta a taxa de R0 de transmissão está em torno de 15, uma coisa absurda. Então, uma pessoa transmite para 15 por dia. E aí você vai ter um número exacerbado de internações e óbitos. A situação é ainda mais preocupante por se tratar de um país superpopuloso, com cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E quais os principais impactos que a explosão da Covid pode causar no mundo? A principal preocupação é sobre o risco do surgimento de novas variantes mais transmissíveis e
e que escapem da proteção que as atuais vacinas dão para casos graves da doença. O infectologista Alexandre Naime Barbosa também aponta outro problema: a falta de insumos médicos. A China é o maior fornecedor de insumos médicos e hospitalares, quer seja dispositivos como ventiladores mecânicos, como de intubação, seringas, agulhas, e também de medicações como antibióticos, sedativos. E, obviamente, se eles estão enfrentando uma situação de emergência em saúde pública, pode diminuir o estoque quantitativo para o resto do mundo e pode aumentar o preço. O médico critica a falta de transparência de dados da China sobre os casos de Covid-19 e defende a necessidade de fazer um bloqueio de trânsito aéreo no país para evitar as transmissões em massa para outros países. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38. O Ministério Público Goiano denunciou o ajudante de pedreiro Reidimar Silva Santos, de 31 anos, por estupro, feminicídio e ocultação de cadáver cometido contra a estudante Luana Marcelo Alves, de 12 anos. O crime aconteceu no setor Madre Germana 2, em Goiânia, no dia 27 de novembro desse ano, e o acusado já está preso. Reidimar foi denunciado na última sexta-feira pelo Ministério Público. O caso está em segredo de justiça. A estudante Luana Marcelo Alves, de 12 anos, desapareceu na manhã do dia 27 de novembro, quando foi a uma padaria que fica a 330 metros de distância da casa onde ela morava, no setor Madre Germana 2. O assassino, confesso, queimou o corpo da vítima com o objetivo de destruí-lo e ocultá-lo. Ele ainda enterrou os restos mortais no quintal de casa, cobrindo a vala com cimento. Após uma série de buscas, o corpo de Luana foi encontrado no dia 29 de novembro, enterrado na casa de Reidimar. 6h39. Olha, agora está bem mais fácil para os goianos viajarem para o Nordeste do país. Isso porque o Aeroporto Internacional de Goiânia passa a ter mais 4 rotas de voos diretos para aquela região. A matéria é com Brunelli Portela. Nunca foi tão fácil para os goianos viajarem para o Nordeste. Isto porque o governo do estado, por meio da Goiás Turismo, em parceria com a CCR Aeroportos, anunciou novas 4 rotas para o Nordeste, saindo do Aeroporto Internacional de Goiânia. A logística aérea é muito importante para uma série de fatores, entre elas a comodidade do turista, como você bem colocou. Passagens mais baratas, logística com as famílias mais rápida, né? E eu estava falando mais cedo, o avião não anda vazio, ele vai cheio e volta cheio, né? Então a gente preocupa muito, eu sou igual o governador, sou muito barrista. A gente pode mandar os goianos para lá, mas tem que trazer gente para Goiás também. As novas rotas para o Nordeste terão destinos como João Pessoa, Natal, Maceió e Fortaleza. Assim, os passageiros não precisam mais fazer conexões em outros estados para chegarem nesses locais. A gente tem uma pesquisa expressiva de nordestinos e pessoas do norte vindo para Goiânia também, para Goiás, né? Seja pela saúde, pelo lazer. Então é uma conexão a nível de Brasil muito importante para nós. Para o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, as novas rotas geram grandes oportunidades para a capital. O turismo e negócios traz grandes empreendimentos, investidores para a nossa cidade. E por ser uma capital, com certeza trabalhamos para isso, investimos nisso, dando incentivos para que novas empresas, novos grupos possam também instalar aqui na cidade de Goiânia, e trazendo esse jogo para cá, com certeza o Nordeste será bem-vindo. O turismo de Goiás também ganha com as novas rotas para o Nordeste. Então isso fomenta o turismo na capital, né? Agora a gente vê isso como um ganho para a região. Isso mostra que o turismo está aquecido, a retomada veio para valer. Ficamos muito felizes, que esse é o intuito do turismo. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h41 agora, 6h41. Cristiano Ronaldo deixou os treinos no Real Madrid e viajou para Dubai na última terça-feira. Lá ele aguarda para arrumar a Arábia Saudita e assinar com o Al Nassr. O atacante de 37 anos está sem clube desde que rescindiu seu contrato com o Manchester United durante a Copa do Mundo. As informações são do jornal Marca, tradicional veículo esportivo espanhol. O Al Nassr espera que Cristiano Ronaldo assine até o fim do ano um contrato de 2 temporadas e meia. Segundo a imprensa internacional, o clube ofereceu valores que chegam até 200 milhões de euros, algo em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano. O clube árabe aposta pesado na contratação do português. Ele considera que a chegada de Cristiano Ronaldo é uma operação
que colocaria o país no mapa do futebol e daria status para poder sediar a Copa do Mundo de 2030. Vale destacar que, em meio à Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo negou que teria um acordo com o Al Nassr. O jogador também é alvo do futebol do Catar. E os argentinos foram às ruas de Buenos Aires ontem para receber a seleção nacional de futebol, que se sagrou tricampeã mundial no Catar. Confira os detalhes com Cadu Macri. O título da Argentina foi conquistado no último domingo, mas a festa dos hermanos segue a toda. Após o governo decretar feriado nacional nesta terça-feira, a população foi às ruas de Buenos Aires para saudar os atletas que conquistaram o tricampeonato do mundo. A estimativa é que 5 milhões de argentinos tenham lotado as principais ruas da cidade. Apesar da festa e da alegria, alguns torcedores mais exaltados acabaram se ferindo. De acordo com Alberto Crescente, chefe do Serviço de Emergência Médica de Buenos Aires, 8 pessoas ficaram feridas com politraumatismo ou fraturas de pernas e braços por terem subido em semáforos ou locais onde não se deve subir. Inclusive, 2 torcedores tentaram subir no ônibus que estavam os jogadores. Um conseguiu, o outro acabou despencando e ainda não se tem uma informação sobre o seu estado de saúde. Desde domingo, dia que a Argentina superou a França na final da Copa, o número de feridos nas comemorações no país chegou a 350 e um torcedor morreu na última madrugada. Nas comemorações desta terça, Obelisco, um dos pontos turísticos de Buenos Aires, que é um dos locais tradicionais de comemoração do torcedor argentino e seria um ponto de visita da carreata dos jogadores com a taça, não pôde ser utilizado por conta da grande lotação do local. A AFA mudou os planos e cancelou a passagem dos jogadores por lá por conta das autoridades responsáveis pela segurança recomendarem a alteração no itinerário. Um caminhão e um ônibus com os campeões passaram ainda pela Casa Rosada, que é a sede da presidência da Argentina, para ampliar a comemoração. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h44. Vamos então falar do agro. O plenário do Senado aprovou ontem o projeto que cria o autocontrole dos produtores rurais sobre a sua própria produção. O relator do projeto, o senador Luiz Carlos Heinzen, do PP do Rio Grande do Sul, rejeitou as emendas apresentadas e destacou a importância de aprovar a proposta. O projeto prevê a obrigação dos agentes privados a atender critérios mínimos da ampliação das responsabilidades na cadeia produtiva. Na prática, a proposta possibilita que o Estado concentre as suas ações no controle e na fiscalização de atividades de maior risco, além de permitir a maior liberdade às atividades econômicas. Segundo a proposta, os agentes privados passarão a desenvolver programas de autocontrole para garantir a identidade, a qualidade e também a segurança dos seus produtos. O programa não é obrigatório para agentes de produção primária agropecuária, mas esses produtores poderão aderir voluntariamente a programas por meio do protocolo privado de produção. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Saem perdendo nesse jogo lá na Câmara, que teve a participação do Supremo, né? Supremo sendo Supremo, saem perdendo o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente da República. O presidente da República está perdendo um instrumento básico para cooptar votos no Congresso, que é a liberação de emendas. Agora vai ter que ser na saliva mesmo, oferecendo o ministério. Só que são só 37 ou 38 ministérios. Não serão suficientes. E a Câmara nova que está entrando aí tem mais de 70% de centro-direita. E o Senado tem mais de 60% de centro-direita. Então, vai ser complicado. A esquerda raiz não vai gostar porque o Lula vai ter que vai ter que ceder para o centro-direita, para centrão, essas coisas, não? Bom, falando nisso, o Lula levou Janja para conhecer a residência do Torto, que não é Granja do Torto. Granja do Torto é um parque de exposições que fica ao lado. A residência do Torto é uma residência da Presidência da República, muito aprazível. Figueiredo morava lá, dizia que morar numa alvorada é como morar dentro de uma vitrina, né? Se Janja gostar, é capaz de ficar lá. Agora, o prazo está encurtando para Lula decidir ministério, né? Tá muito complicado. Vejam só, Petrobras, ele disse que não ia
trazer ninguém dos antigos, né? Está entre Dilma e a presidente da Agência Nacional de Petróleo do tempo de Dilma. Está falando aí em Ministério Comunicação, virar ministério e tal. É o Ministério da Propaganda, que está precisando de propaganda. A Simone Tebet não deve estar gostando, porque não vai levar o ministério que ela queria, desenvolvimento social do Auxílio Brasil. Vai ficar com o ex-governador do Piauí, o Wellington Dias. Agora, eu queria falar para vocês de algumas decisões aí da Justiça. Gilmar Mendes mandou Carla Zambelli entregar a pistola e perder o porte. Depois que ela apontou a pistola para um homem com o qual ela estava batendo boca, numa rua de São Paulo, né? Isso foi proposta da Procuradoria-Geral da República, que propôs também ao Supremo arquivar uma acusação de partidos pequenos, do PSOL, do PCdoB, da Rede, do PV, do PSB e até do PT, que não é partido pequeno, contra Bolsonaro de incitação à violência. Toffoli, relator do inquérito, disse, olha, se a Procuradoria não viu o crime, então só me resta arquivar, porque o autor da ação é a Procuradoria. Bom exemplo que está dando lá dentro, porque Alexandre de Moraes está passando por cima dessas coisas, né? Enquanto isso, Lewandowski, que deixou Pacheco com cara de bobo, tirou fotos juntos e fez promessas para Pacheco, o Pacheco achou que estava conquistando Lewandowski, foi o voto de desempate, foi o 6-5 na questão do fim da emenda que Pacheco e Lira poderiam fazer, né, as emendas de relator distribuídas lá dentro. Ficou com cara no chão. E Lewandowski aproveitou também e trancou uma ação da Lava Jato, em que Alckmin é investigado por propina de 11 milhões da Odebrecht. Ele justifica dizendo que foi nulidade de provas. Agora eu tenho que contar para vocês um caso lá de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. O prefeito foi preso, afastado da prefeitura por 100 milhões da Previdência Municipal. Toffoli devolveu o prefeito para a prefeitura. A Câmara de Vereadores, no entanto, não aprovou as contas dele. Aí a Justiça Eleitoral não aceitou a candidatura dele, mas já era tarde, porque o nome dele já estava nas urnas eletrônicas. Houve a votação assim mesmo, e agora ele pede para Lewandowski para contar os votos dele. Lewandowski mandou contar e ele recebeu 35 mil votos e está eleito deputado estadual. Sorte dele, né? Mas também com esse nome, sabe qual é o nome dele? Lula Cabral, de Brasília. Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente. Excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp 64 99951 9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Jornal Verde Vale. 6h51, 6h51, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Já, PEC da enfermagem é aprovado pelo Senado e vai agora para promulgação no Congresso Nacional. Ministério Público de Goiás cria 44 novos cargos e extinção de 23 postos de promotor. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h59 agora, já estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. A proposta de emenda à Constituição referente ao piso salarial da enfermagem foi aprovada pelo Senado ontem. Agora o texto será enviado para promulgação no Congresso Nacional. A PEC foi aprovada em 2 turnos. No primeiro, o placar foi de 72 votos a 1 e por 71 votos a 0 na segunda rodada.
A proposta prevê o direcionamento dos recursos do superávit financeiro de fundos públicos e do Fundo Social para financiar o piso nacional da enfermagem. A proposta já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados na quinta-feira e pelo próprio Congresso Nacional neste ano. Estabelece um piso salarial de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. O piso é previsto para trabalhadores do setor público, entidades filantrópicas e instituições que prestam serviço e atendam 60% dos seus pacientes no mínimo pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Após a aprovação, porém, o Supremo Tribunal Federal questionou sobre quais seriam as fontes de custeio e havia relatos de insuficiência de pagamentos dos salários. Por isso, a Suprema Corte optou por suspender a aplicação do piso até que fossem encontradas soluções para o custeio dos salários dos trabalhadores. E o Brasil registrou 978 mortes por dengue em 2022. Total acumulado neste ano até o dia 5 de dezembro já supera o verificado em cada um dos últimos 6 anos. Saiba os detalhes dessa matéria com Raquel Carneiro. O número de casos de dengue no Brasil subiu quase 185% entre janeiro e outubro deste ano, na comparação com o mesmo período em 2021. São 1,3 milhão de notificações. Já foram registrados 909 óbitos. Os dados fazem parte do levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde. A dengue era mais comum em regiões quentes e úmidas. Desta vez também apareceu em áreas com pouca ou sem nenhuma incidência, como explica o médico especialista e pesquisador de doenças tropicais, André Siqueira. É importante a gente avaliar em que estados, que municípios aconteceram esses casos. E nesse ano aconteceram principalmente em estados que não tinham experiência prévia com epidemias de dengue anteriormente, como Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, os profissionais de saúde, os sistemas de saúde dessas regiões não estão tão bem preparados para fazer os ajustes necessários ao aumento de casos. Isso acaba acarretando no maior risco de complicações e óbitos. Os períodos de chuva durante o verão e a diminuição da percepção de risco por parte da população são fatores importantes quanto à alta dos casos e também óbitos pela doença. Para o médico André Siqueira, soma-se a falta de políticas públicas e o momento de transição de governo. A gente está num período crítico, que é um período de transição de governo federal e governos estaduais. Isso acaba levando uma necessidade de adaptação da gestão, que se não for bem feita essa transição, há um risco de que o sistema de saúde não esteja preparado para detectar e manejar adequadamente os casos. Mas como ficar atento e evitar o mosquito transmissor Aedes aegypti? O vírus é transmitido para os seres humanos através da picada da fêmea do inseto. Fique atento e elimine os criadouros do mosquito em locais onde há água parada e acumulada. Observe as caixas d'água, piscinas abertas e também os pequenos objetos, como os vasos de plantas e as tampinhas de garrafas. Caso perceba febre alta, dores no corpo e cabeça, mal-estar, falta de apetite, manchas vermelhas pelo corpo, procure um médico mais próximo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. 7h03 agora. Em meio às últimas sessões ordinárias do ano na Assembleia Legislativa de Goiás, o Ministério Público Goiano conseguiu a aprovação dos deputados estaduais para um projeto de lei com a criação de 44 novos cargos e a extinção de 23. A lei com as mudanças na estrutura da instituição foi publicada no Diário Oficial do Estado na sexta-feira. Uma outra alteração na estrutura de pessoal do Ministério Público Goiano já havia sido aprovada no primeiro semestre desse ano. Nessa nova lei foram criados 18 cargos de procurador de justiça, 18 postos em comissão de assessor de procurador de justiça e 8 cargos em comissão de assistente de gabinete. As vagas extintas foram de 15 promotores de juiz substituto e 8 de promotor de justiça de entrância inicial. E, segundo a instituição, os novos cargos devem ser preenchidos de forma escalonada entre os anos de 2023 e 2024. Os postos criados custarão 9,3 milhões em despesa com pessoal por ano.
E Ronaldo Caiado afirmou durante a sua diplomação como governador reeleito que vai continuar trabalhando para dar esperança e qualidade de vida para a população. Confira essa matéria com Pedro Henrique Rabelo. Deputados e deputadas estaduais, federais, o senador Wilder Moraes, o governador Ronaldo Caiado e o vice Daniel Vilela foram diplomados nesta segunda-feira no auditório do Tribunal de Contas do Estado. O senador Wilder Moraes fez toda a sua campanha ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que perdeu as eleições. Mesmo assim, ele promete defender o Goiás, agora com um novo cenário federal. Isso nos coloca agora a responsabilidade, dando início agora à nossa posse, dia 1º de fevereiro. A partir daí a gente começar a trabalhar para o nosso estado de Goiás inteiro. O governador Ronaldo Caiado participou da diplomação de forma online, direto de São Paulo, já que ainda se recupera de uma cirurgia cardíaca. Na oportunidade, ele agradeceu a todos os eleitores e valorizou a democracia mais uma vez exercida no Brasil. É um momento onde nós temos que poder dar à população de Goiás mais esperança, mais qualidade de vida, paz, para que as pessoas possam ter um 2023 cada dia melhor. É isso que eu desejo, meu gente. Continuar trabalhando com transparência, com honestidade e melhorando a vida de vocês. A deputada federal Silvie Alves vai para a primeira legislatura. E ela nos revelou que desde o resultado optou por estudar as novas funções agora em Brasília. Eu fui para Brasília, a gente pegou algumas pessoas técnicas da parte de orçamento, da parte do legislativo, e eu comecei a estudar, ver como é que funcionava essa questão de emenda parlamentar, emenda impositiva, como é que funcionava o funcionamento da casa. Meus amores, é tanta comissão, é tanta coisa que um deputado, porque eu acho que a camarada, se quiser ficar à toa, ali é um lugar propício. Mas se o parlamentar for do trabalho, meu amigo, trabalha demais da conta. Já na Lego, 41 deputados estaduais foram eleitos e a diplomação foi a forma de reconhecer e agradecer. A base do governo foi ampliada. Vamos juntos, de mãos dadas, Poder Legislativo, Executivo, cuidar da nossa gente do Estado. Serão mais 4 anos de muito trabalho em prol do nosso Estado, do nosso povo goiano. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h07, 7h07. O Flamengo começará a próxima temporada sem ter muito tempo de descanso. Logo em fevereiro, o rubro-negro terá a Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e o Mundial Interclubes para disputar. Jogos bastante difíceis que será preciso muito jogo de cintura para ganhar todos esses títulos. No Mundial, por exemplo, ainda tem a semifinal antes da eventual decisão. É por isso que o vice-presidente de futebol flamenguista, Marcos Braz, segue trabalhando visando reforçar o elenco que Vitor Pereira terá em 2023. E a cada dia que passa, os palmeirenses percebem que será difícil manter Endrick por muito tempo no Allianz Parque. O atacante de 16 anos, como todos sabem, é o consumo dos atuais campeões da Europa, que estudam a possibilidade de pagar a multa rescisória no valor de 60 milhões de euros, o que acabou sendo feito pelo Real Madrid. Com o presidente Florentino Pérez encantado pelo jogador, a torcida merengue repercutiu a ideia direto do Catar, onde havia sendo realizada a Copa do Mundo. Na maioria dos casos, a postura de apoio pela contratação de Endrick, e um fator que preocupa alguns deles é a aproximação do Barcelona pelo adolescente. 7-8, a Conmebol alterou as datas da Recopa Sul-Americana entre Flamengo, campeão da Libertadores, e o Independente del Valle do Equador, campeão da Recopa Sul-Americana. Vamos saber as novas datas e os detalhes nessa matéria de Cadu Macri. Depois que a FIFA definiu as datas do próximo Mundial de Clubes, a Conmebol precisou alterar o planejamento e mudou o calendário da Recopa Sul-Americana. A competição que reúne Flamengo e Independiente del Valle, os campeões de Libertadores e Sul-Americana, será realizada nos dias 22 de fevereiro e 1º de março. A partida de ida será disputada no Equador, enquanto a volta no Maracanã. As duas equipes vão se enfrentar pelo título da Recopa pela segunda vez. Em 2020, as equipes decidiram o torneio e o Flamengo ficou com a taça após um 2-2 no jogo de ida e 3-0 na partida de volta. A Agência Rádio Web, com informações da Recopa Sul-Americana,
Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h09 agora. E de acordo com o analista de safras e mercado Alan Maia, em vários estados, a exemplo de São Paulo, as escalas de abate dos frigoríficos estão confortáveis, com alguns fora das compras. A exceção é Minas Gerais, com frigoríficos que estão mais ativos nas compras, mas reticentes quanto aos preços. Os cortes bovinos no atacado estão patinando, mesmo com a perspectiva positiva para o curto prazo, sendo mais um elemento a ser considerado para explicar a atual conjuntura, assim como a evolução semanal dos embarques brasileiros e a atuação chinesa. Dessa maneira, em São Paulo, a referência para a arroba do boi ficou entre R$270 e R$280, com prazo mais curto para pagamento. Simultaneamente, para o padrão China, as indicações foram de R$290 a R$295. Em Minas Gerais, os preços seguem sem alteração. Já em Dourados, Mato Grosso do Sul, a cotação é de R$270 a arroba. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a arroba foi indicada a R$265. Ao mesmo tempo, em Cuiabá, no Mato Grosso, a arroba do boi gordo finalizou o dia cotada em R$263. Em Vila Rica, as cotações ficaram em R$265. Já em Goiânia, Goiás, a arroba teve cotação de R$285, assim como em Mineiros. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. E a Prefeitura de Mineiros, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, informa à população que foi ampliada a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 para o público infantil. A partir de recomendação emitida pela Secretaria de Estado da Saúde, o município fará a vacinação em crianças de 6 meses a 2 anos de idade a partir desta semana. A Secretaria Municipal de Saúde está orientando aos pais e responsáveis que estejam munidos do cartão SUS e também da caderneta de vacinação da criança. A vacinação contra a Covid é importante em face do cenário epidemiológico atual, com o aumento de casos da doença pela subvariante da Omicron ABQ1. Recomenda-se o uso de máscaras faciais nos seguintes casos: sintoma gripal, comorbidades ou imunossuprimidos. Os pais ou responsáveis devem procurar as salas de vacinas das seguintes unidades básicas de saúde: Oswaldo José de Souza nessa quarta-feira, Dona Florinda na quinta-feira e Dr. Silvio Azarias na sexta-feira. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 7h12, mais um intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, MAPA atualiza condições para inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Covid-19, Brasil registra 239 mortes e mais de 56 mil casos em 24 horas. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h17, já voltamos com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. As secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 56.697 novos casos de Covid em 24 horas no Brasil. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 239 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período. Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde, divulgada na última segunda-feira, com exceção das informações do Tocantins que não foram divulgadas. Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante a pandemia soma 36.001.760. E a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno, na noite de ontem, o texto base da proposta de emenda à Constituição da Transição, principal aposta do governo eleito para manter as promessas. O texto teve 331 votos favoráveis e 168 contrários. A proposta começou a ser analisada no plenário da Câmara por volta de 7h30 e a votação em primeiro turno terminou após as 23 horas. O relator da PEC na Câmara, o deputado Elmar Nascimento, apresentou parecer com as mudanças. O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu finalizar a votação apenas hoje, quarta-feira, já que os deputados ainda irão debater os destaques que podem alterar o texto e depois precisarão votar a medida em segundo turno antes de devolvê-la ao Senado. A PEC da transição aumenta o teto de gastos para o pagamento do Bolsa Família de R$600 para 2023. E as fortes chuvas que atingiram o Brasil desde o início dessa semana já estão causando estragos em algumas regiões do país. Confira essa reportagem com Alexandre Figueiredo. A semana de Natal está sendo marcada pelo registro de fortes chuvas em boa parte do Brasil.
Nesta terça-feira, um temporal deixou 2 mortos em Santa Catarina e no Espírito Santo uma cratera foi aberta no quilômetro 71 da BR-101, interditando a rodovia, fora outros transtornos semelhantes registrados em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Kleber Souza explica o que tem causado as fortes chuvas no país. As chuvas que vinham ocorrendo nos últimos dias aqui foi em virtude da zona de convergência do Atlântico Sul, que é um sistema característico da estação da primavera e verão, causador de muitas chuvas em boa parte do Brasil. Então, quando esse sistema está atuando ou se forma, ele tem característica de deixar o tempo muito nublado e chuvoso por onde ele ocorre. E devido à canalização dessa zona de convergência estar sobre o continente, essas chuvas vêm ocorrendo muito fortes ou volumosas sobre Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. O Instituto, aliás, projeta chuvas e ventos intensos nos próximos dias em estados como Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e Tocantins. Souza faz um alerta para quem vai passar o Natal nessas regiões. São regiões, sim, que estarão críticas a ter um Natal bem chuvoso, então alertar a população dessas áreas que podem ficar atentos, se estiver morando em área de risco, que procure a casa de algum parente, áreas que o solo ficar muito encharcado, que pode ter o deslizamento de terra e causar aqueles desastres típicos do verão. Os brasileiros devem esperar chuva no início da última estação do ano. O verão começa nesta quarta-feira e segue até o dia 20 de março do próximo ano. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Já são 7h20. Um casal de empresários e outras 8 pessoas foram condenadas nesta última segunda-feira por tráfico interestadual de drogas e organização criminosa. Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás, o grupo transportava drogas de Goiânia para Brasília, no Distrito Federal, e praticava lavagem de dinheiro. Na sentença, a juíza Placidina Pires, titular da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa, detalhou que o grupo cometia o crime desde 2020 e que no período de um ano eles teriam transportado pelo menos 10 carregamentos de drogas entre as 2 capitais. No entanto, em fevereiro do ano passado, a Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos de Goiás apreendeu 2 veículos usados pelo grupo realizando o transporte das drogas. Após identificação dos envolvidos, a Polícia Civil apreendeu uma arma de fogo e dinheiro na casa do casal de empresários. Segundo o tribunal, o líder do grupo e os principais agentes estão presos desde setembro do ano passado. O casal de empresários e outras 8 pessoas deverão cumprir a pena no regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade. As penas estipuladas ficaram entre 15 anos e 3 meses de reclusão e 3 anos e 6 meses. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h22 agora. E no mesmo dia em que os argentinos lotaram as ruas de Buenos Aires para celebrar o tricampeonato mundial, outra seleção que fez um bonito papel no Catar foi recebida com festa por seus torcedores. Nesta terça-feira, os jogadores do Marrocos desfilaram em carro aberto pelas ruas da capital, Rabat. Quarta colocada no Catar, a seleção do Marrocos conquistou o melhor resultado de um país africano em Copas do Mundo. A equipe do técnico Walid Regragui chegou à semifinal, sendo derrotada pela França por 2-0 e depois perdeu a disputa do 3º lugar para a Croácia por 2-1. Foram as únicas 2 derrotas do Marrocos, que se classificou em primeiro lugar no grupo F, com um empate na estreia 0-0 com a Croácia e 2 vitórias, 2-0 sobre a Bélgica e 2-1 sobre o Canadá. Nas oitavas, o bom sistema defensivo da equipe foi fundamental para eliminar a Espanha com uma vitória nos pênaltis após 0-0 no tempo normal e prorrogação. Nas quartas, o Marrocos surpreendeu novamente ao vencer Portugal por 1-0. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União a portaria de número 293, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que estabelece as condições e os procedimentos gerais para inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. A portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação. Após uma série de encontros técnicos realizados com o objetivo de capacitar as equipes de cadastradores vinculados a entidades da rede de entidades credenciadas para realizar a inscrição no CAF, verificou-se a necessidade de alterar os regramentos estabelecidos na portaria número 242 de novembro de 2021,
aprimorando as normas e conceitos por meio de novos dispositivos que visam ampliar o público beneficiário da Política Nacional da Agricultura Familiar. A principal mudança é a possibilidade de que empreendedores familiares rurais, microempreendedores individuais, microempresários e pequenas empresas também possam se inscrever no CAF desde que atendam aos requisitos estabelecidos. A inscrição continua vetada para pessoas físicas que sejam proprietárias ou acionistas majoritários de empresas, bem como para diretor, sócio-gerente, administrador de sociedade empresarial. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h24 agora. E o balanço preliminar das economias da América Latina e do Caribe 2022 revela que a performance econômica desse ano, de 3,7%, deveu-se a incertezas externas e restrições internas. Saiba o que esperar do cenário econômico para o ano de 2023 nessa matéria com Mônica Grayley. O balanço preliminar das economias da América Latina e do Caribe 2022 revela que a performance econômica deste ano, de 3,7%, numa taxa equivalente a menos da metade de 2021, deveu-se a incertezas externas e restrições internas. O relatório foi divulgado pela Comissão Econômica da América Latina e Caribe, CEPAL, no início de dezembro, em Santiago do Chile, sede da agência. O novo secretário executivo da CEPAL, José Manuel Salazar Chirinax, ressaltou a inflação global e o aumento da volatilidade financeira como algumas das causas para a redução do fluxo de capitais na região, que concentra várias economias emergentes. A CEPAL aposta numa moderação do aumento das taxas de política monetária dos principais bancos centrais, graças a uma redução da inflação mundial esperada para ocorrer em 2023. Os economistas da Comissão da ONU destacam que a desaceleração de 2022 surgiu após um certo dinamismo registrado no primeiro semestre. Houve uma combinação de esgotamento do efeito rebote da recuperação pós-pandemia no ano passado, com o resultado das políticas monetárias restritivas. Outros fatores foram as maiores limitações do gasto fiscal, menores níveis de consumo e investimento e uma piora do contexto externo. A CEPAL citou ainda algumas barreiras, como as disparidades na participação no mercado entre homens e mulheres e os níveis de desemprego. Como é de praxe na região, houve um aumento nas taxas de informalidade e uma queda nos salários de fato. Muitos governos não conseguiram reduzir os níveis de endividamento, apesar de uma leve queda do déficit primário em alguns países. A aposta dos economistas agora é que o espaço fiscal continue condicionando a trajetória do gasto público e, por isso, não se descarta a desvalorização de algumas moedas e o aumento das taxas de juros na região. Para 2023, o financiamento das operações dos governos poderá ser difícil na área fiscal. Da ONU News, Mônica Grayley, em parceria com a agência Rádio Web. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h27, 7h27. Bom dia, vamos à área policial, à área do Corpo de Bombeiros aqui de nossa cidade. Obrigado a você que nos acompanha aí pela internet, nos vendo aí pelo nosso aplicativo. Não tem? Baixe o aplicativo aí da Verde Vale, vai na sua loja de aplicativos e digita lá Verde Vale Mineiros, né? Lá tem um aplicativo verdinho, você baixa, você ouve e também assiste a nossa programação, tá? Aí pelo Facebook também do Sistema Verde Vale, que é o Verde Vale Mineiros, também você consegue nos acompanhar em tempo real aqui no Jornal Verde Vale. Vamos para o Corpo de Bombeiros de nossa cidade, um total de 14 atendimentos registrados nessas últimas 24 horas, tá? Foi registrado atendimento à ocorrência de defesa civil, enxurrada e alagamento em imóvel residencial e no setor Taninho, isso por volta de 21h37. Inclusive, nós recebemos diversos vídeos a respeito aí dessa enxurrada, essa enchente que acabou entrando na casa de um morador. Pois bem, o Corpo de Bombeiros foi verificado que devido ao volume intenso das chuvas nas últimas horas, né, um forte e violenta enxurrada não foi suportada aí pela via e atingiu uma casa. A enxurrada invadiu o imóvel aí no final da via com muita violência, arrebentando a porta da sala, carregando móveis e roupas que foram lançados aí para o quintal do imóvel. A lama e a água invadiram a casa, causando os danos e prejuízos a uma família com 7 moradores. Dentre elas, uma criança de 3 meses de idade. A enxurrada deixou toda a família desalojada, sem roupas, colchões, documentos pessoais e alimentos. Boa parte desses projetos foram
Aliás, desses objetos foram levados pela força da água e espalhadas no quintal da casa, né? E muito aí do que resta ficou coberto aí por barro denso que tomou a residência. Marcas na parede chegaram a cerca de 1 metro de altura dentro do imóvel, deixando destruídos aí aquilo, né, que o morador da casa conseguiu juntar aí ao longo da vida, né? Só sobrou aquilo que ele conseguiu erguer, né, a tempo aí antes de desocupar a casa e esperar o volume baixar. A equipe de salvamento realizou o levantamento dos dados, né, os dados sofridos, e realizou os procedimentos necessários, como registro fotográfico, informando a assistência social do município e as autoridades competentes para auxiliar a família atingida. Esta foi orientada a abandonar o local e ir para a casa de parentes ou vizinhos até que sejam cessados os riscos, né? E que seja realizada uma intervenção de obra na rua em frente à residência para desviar o trajeto das águas, porque hoje também há previsão de fortes chuvas. Muito bem, o Corpo de Bombeiros, quando realiza um trabalho de defesa civil, ainda mais, né, numa importância como esta, eles já informam a Secretaria de Ação Social, né, que a gente já espera que esteja agindo junto a essa família, que acabou perdendo tudo ontem, uma família com 7 pessoas, uma criança inclusive de 3 meses de idade. Ontem nós recebemos os vídeos, recebi vídeos hoje, né, de pessoas, de vizinhos. Ele mesmo, o próprio morador, fez as filmagens onde ele perdeu tudo, Wesley, tudo que ele tinha. Ele disse... Eu também, ontem eu tive conhecimento disso, acabei recebendo esses vídeos também de algumas pessoas, né, que acabam nos repassando. Exatamente. Para que a gente leve aqui ao ar e faça essas ponderações aqui, né? E a gente acredita, obviamente, dada a sensibilidade aí do executivo, né, que através da Secretaria aí de Promoção Social, todas as medidas sejam tomadas, porque realmente essa família, vamos dizer lá no termo de antigamente, ficou ao léu. Ao léu. Exatamente, né? Como o próprio morador disse aí no vídeo, ele já não tinha nada, agora perdeu tudo. Exato. É uma frase forte. Que tinha, né? Uma frase forte que ele mesmo disse. Olha, eu já não tenho nada e agora perdi tudo. Então, que as pessoas procurem, né, a Secretaria de Assistência Social, né, para saber aí o que realmente essa família está precisando neste momento. Por que eu peço para procurar assistência social? Porque muitas vezes, no âmbito de ajudar, elas acabam ganhando muito de uma coisa e pouco de outra coisa, né? Então, quando você procura assistência social, eles têm um controle daquilo que eles já têm, daquilo que eles vão precisar. E aí, se você realmente quiser ajudar, pode canalizar direitinho a ajuda e a família, né, volte aí a ter uma vida tranquila, tá? Então, procure assistência social da prefeitura, caso você queira, né, ajudar essa família, tá? Então, deixa aí o recado, a nossa parte aí como imprensa, né, de informar e também, né, de pedir uma solução lá para essas residências que constantemente são invadidas aí por água, e a gente já faz o alerta. Eu disse aqui que há previsão de chuva para hoje, sol durante a manhã, né, mas no período aí da tarde podem ocorrer pancadas de chuva aqui em Nossa Mineiros, tá? E o volume estimado é um volume alto. É de 60 milímetros. Muita água, é muita água. Vale ressaltar que ontem, né, que foi um volume considerado e concentrado num determinado período, ontem foi 25 milímetros. Então é o dobro de ontem mais 10. Mais um pouquinho ainda, né? Então, só para você ter uma ideia, a umidade relativa do ar é entre 41 e 99, o que indica realmente que há sim uma possibilidade de chuva aí para hoje. Então, que possamos agir rapidamente, né, para tentar amenizar um pouco a situação de outros moradores ali nas proximidades lá do setor Taninho, para poder então agilizar essa situação por lá, né? Eu tenho aqui até o endereço lá do pessoal, ele fica lá na rua Zeca Alfaiate, quadra 2, lote 14, lá no setor Taninho, tá? Esse é o endereço deles lá, caso alguém... É bem no fim da rua. É bem no fim da rua ali, aquela... que vai, né, o pessoal chama lá pro antigo lixão, né, que não era lixão na realidade, era onde o povo deposita o lixo. Mas enfim, o pessoal pode ir lá, quem quiser, né, visitar e conhecer o drama aí que essa família. É uma situação complicada realmente, a chuva forte, você vê ali a sua família à mercê, não é fácil, eles estão realmente necessitando aí. Eu tenho certeza que a ação social já está à frente, né, desse problema aí para poder arrumar uma solução aí o mais rápido possível para essa família. A Secretaria de Obras também já deve estar no local aí para poder
evitar que novas enchentes aconteçam ali naquela região. 7h34. Bom dia para você. Esse é o nosso Jornal Verde Vale, os principais acontecimentos. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Bora agora, né, com a polícia, trazendo aí tanto a civil quanto a militar nos principais acontecimentos destas últimas 24 horas. A gente começa com o quê? Com o Estélio. Vamos lá, o estelionato. Onde compareceu a delegacia de polícia, a vítima, ela dizendo o seguinte, né, que foi informado que haveria recebido aí uma notificação no aplicativo do seu banco, constando que haviam 3 boletos em nome da comunicante a serem pagos. O boleto de 200, um de 137 e um de 205, o qual a comunicante alega não ter conhecimento desses boletos. Ou seja, ela não fez a conta. Eles colocam valores baixos, né? Justamente assim, porque eles não sabem ali quanto que a pessoa tem na conta, então o que vier é lucro, né? Não vão colocar 2.000, 3.000 de uma vez, vai colocando de pouquinho. Começa do pouco. Vai colocando de pouquinho que quando vê já foi tudo, né? Então, é desse jeito que acontece. Por isso esses valores aí nessa quantidade. Ainda tivemos também registrado um estelionato, outro estelionato. Esse daqui foi o seguinte: a vítima, Wesley, mirando aí o fim de ano, tentando ganhar um dinheiro extra, comprou em um site uísque. Ele queria uísque original, né? Porque o original, ele tem uma venda garantida, né? Uma venda lucrativa. Uísque Johnny Walker, 18 anos. Seria um uísque. É caro, né? Só para você ter uma ideia, pagou cerca de R$409, né? Nesse pacote que ele comprou aí. Beleza. Ele comprou, viu lá tudinho os comentários, 35 pessoas haviam adquirido, né? Fez ali uma pesquisa, tava tudo ok. Mas quando o produto chegou, dia 15 de dezembro, ao abrir a caixa, ele já observou que tinha ali um vazamento em uma das tampas. Como ele é um rapaz, eu não vou dizer aqui a função dele, mas é um rapaz aqui já conhecedor aí do assunto, ele começou a investigar a situação. E investigando essa situação, ele viu ali pingos de solda na parte de cima da tampa que eram desencontradas com a parte de baixo, que ali tem uma tampinha, ela tem uma soldinha que liga uma a outra, né? A hora que você gira que quebra aquele lacrezinho ali. A etiquetinha também estava um pouco diferente de um original, porque ele tinha um original para comparar. Adulterada, ele viu que tinha adulteração. Entrou em contato com o vendedor disse que não, foi um erro de lote, não sei o quê. Aí, passado alguns dias, não, isso aí é porque a gente arrematou na Receita Federal e a gente não está sabendo. E depois que ele informou que acionaria a polícia, adivinhe só, o camarada não mais sumiu, atendeu, né? Mas ele continuou investigando e acabou encontrando uma outra empresa fazendo o mesmo anúncio. Foi investigar a empresa e descobriu que estava no mesmo nome do rapaz que havia lhe passado a perna. E agora, né, ele entrou aí com uma ação para poder ser ressarcido e evitar aí que o indivíduo faça mais vítimas pelo Brasil afora. Ainda tivemos uma outra situação onde ontem, né, ali no setor Alcira de Resende, uma mulher foi encontrada morta dentro de sua residência. De acordo com o que foi registrado aí pela Polícia Militar, eles foram até o local onde teria aí um possível encontro, né, de cadáver. Ao chegar, deparou aí com a solicitante, juntamente aí com uma testemunha, que esteve com a mulher, identificada como Nelly Pereira de Oliveira, no domingo em seu estabelecimento comercial, que é um bar, e percebeu que desde segunda-feira ela não abria o estabelecimento. A testemunha, então, resolveu pular o muro e percebeu que a porta estava apenas encostada, onde a mesma avistou o corpo já em decomposição, né? E a equipe de acesso, né, verificou e constatou que realmente o corpo já estava em estado avançado de decomposição, tá? E de imediato acionou aí o Instituto Médico Legal, a Polícia Técnico-Científica, ficando a equipe no aguardo aí da chegada do IML também, né? Enfim, as medidas foram tomadas aí. Então foi feito aí que pediu, né, o doutor Tiago Scandoleiro, que é o delegado de polícia que investiga essa situação, ele determinou que fizesse aí o pedido para o IML do laudo cadavérico e do local do crime.
Para quê? Para identificar a causa da morte aí desta senhora. Se foi uma morte natural, né? Ela passou mal, um infarto, algo nesse sentido, ou se teve algum tipo de outra intervenção, né, que resultasse na morte dela. Ou seja, o delegado está investigando ainda essa situação para tentar, né, elucidar o caso direitinho aí. Também nós tivemos uma outra situação também registrada como furto, roubado ali próximo à Nova Praça. O cidadão deixou a mochila na porta aí de um supermercado para comprar ali uma Coca-Cola, e ao retornar não se encontrava mais, né? Uma mochila escolar preta com um celular, né? Algumas peças de roupa, identidade, né? Então tá aí, pessoal, então, né? Deixou aí, deu, como é que é o nome, aquele ditado lá? A ocasião fez o ladrão, né? O camarada deixou a bolsa do lado de fora do supermercado e entrou. Alguém passou por ali e viu, já era, né? Uma certa desatenção aí. Acho que o supermercado tem ali um guarda-volume, a maioria pelo menos tem, a maioria, né? Deve ter. Ou deixa ali, vou entrar aqui para comprar uma Coca, tá? Há até uma obrigação nesse sentido, né? Porque você não pode entrar com mochilas, sacolas dentro do estabelecimento, então eles têm que ter um local onde você vai deixar e que seja seguro também. Exatamente. E aqui em Mineiros foi-se o tempo em que a gente podia confiar assim nas pessoas, né? Não, vou deixar aqui na porta. Parar no supermercado, deixar a bicicleta, né? Sem o cadeado. Hoje em dia a situação tá bem diferente. Requer cuidados. Vamos lá. A polícia foi acionada aí para uma situação, averiguar uma situação onde indivíduos estariam em atitude suspeita próximo a alguns veículos. Sendo que o denunciante, né, relatou que os mesmos estavam olhando aí para o interior dos veículos. De imediato foi feito um patrulhamento ali na região, mas é lógico, né? O camarada vê ali a polícia, ele já vaza fora. Certamente olhando ali foi no centro, na rua 15. Olhava dentro dos carros, certo? Para ver se não tinha uma bolsa, um trem ali. Fim de ano chegando, né? A galera quer um dinheirinho extra aí. É muito importante também. Ontem eu fui no shopping, e eu estacionei o veículo e olhei, né, dentro de um carro que estava do meu lado, e lá tinha uma bolsa. Ela tentou dar uma escondida nessa bolsa entre um banco e outro, mas estava bem visível, né? Então a gente faz esse alerta para que as pessoas não deixem bolsas, celulares, notebooks, né, à vista dentro do carro, né? Porque isso pode gerar aí um transtorno depois, alguém pode arrebentar ou então, né, forçar a porta de algum jeito e abrir ali essa porta e levar o objeto. Na verdade, se você for deixar, né, objetos de valores, bolsas ou qualquer outra coisa que se assemelha em termos de valor, o interessante é você colocar no bagageiro, desde que tenha aquela proteção ali na parte de cima que tampa o bagageiro, né? Exatamente. Porque também se estiver aberto também não é o caso. Porque muitas das pessoas às vezes tentam colocar pelo menos embaixo do banco, né? Mas mesmo assim, dependendo do ângulo, e se for aquelas bolsas que as mulheres usam, né? Que dá de levar quase que um armário dentro, enorme. Leva uma bolsa dentro da outra. Porque tem a bolsa e tem a bolsa dentro da bolsa e tem a bolsa dentro da bolsa, né? Quase uma mala de viagem. Cada bolsa tem uma função. Então aquela grandona, dificilmente, se não for no bagageiro, que é quase uma mala, aquilo ali não esconde fácil, não. A Daliana não tem bolsa, né? 7h42, não é usuária de bolsa, não. Desacato, nós tivemos aqui um desacato, esse foi ali na estação rodoviária. Pessoal lá trabalhando de boa, tranquilo, né? Salve, salve, quando de repente, de acordo com eles, né, uma mulher chegou no terminal completamente embriagada, né? E proferindo xingamentos contra os servidores daquele local. Segundo o solicitante, a autora tentou agredi-lo, inclusive, levando as duas mãos em seu pescoço, né? Vem cá, a equipe chegou, ela estava aí no banheiro, a equipe solicitou documentação aí da autora para que checasse ali, né, os seus antecedentes. Ela começou a xingar a equipe, chamando-os de cachorros e tudo mais. A equipe tentou então verbalizar com a autora, porém, ela insistiu nos xingamentos e aí, já viu, dado voz de prisão por desacato. O solicitante não teve ali o interesse de representar contra a autora, né, sendo qualificado aí apenas como testemunha, juntamente ali com o pessoal que trabalha naquela região. Na sede aí do 46º Batalhão, quando a equipe confeccionava o termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO, a autora continuou a proferir os novos xingamentos contra a equipe, sendo necessário o uso aí de algema
tendo em vista que a autora estava muito alterada e tentando se soltar, tentando se lesionar também, né? E após aí a lavratura do TCO, ela foi imediatamente liberada posteriormente pelos policiais. Tem pinga que acho que na composição dela fala, não, essa pinga aqui vai fazer a pessoa xingar. Não, aquela pinga ali vai fazer a pessoa brigar. Ficar mais corajosa. E acho que deve ter, porque tem muitas alterações diversas aí quando a pessoa ingere uma bebida alcoólica. Eu falo pra você que, na verdade, a pinga é a mesma, né? Mas é a questão... Estado de espírito. O estado de espírito. Por que você bebeu aquela pinga? Qual que era o motivo? Era pra esquecer, era pra ficar brabo, era pra ficar nervoso? Então você já tem um objetivo quando você ingere aquela danada, né? E eu acho que a composição não deve variar tanto. Não, tanto assim, não é cana, né? Vamos lá. Estelionato. Nós tivemos estelionato também registrado. De acordo aí com o que foi registrado, foi realizada aí uma transferência via Pix, né, para um CPF para uma compra de um patinete elétrico, né? O mês prometeu entregar em uma semana. Na data combinada, não foi entregue o produto, mesmo após várias cobranças. Mesmo assim, continua com falsa promessa de entrega do produto. No dia 11 de setembro, após o prazo, né, e sem que o mesmo cumprisse a sua parte, aí no acordo foi solicitado o cancelamento, visto que não cumpriu esse combinado. Sendo tudo registrado em conversas pelo WhatsApp. O estelionatário concordou em devolver o valor de R$ 3.350, porém nunca o fez. Após diversas tentativas de contato, sempre com a promessa de que iria devolver o dinheiro, até a data atual, passando aí mais de 4 meses, não foi devolvido e o mesmo parou de atender as chamadas e também mensagens. Então aí, ficou esse prejuízo aí de mais de R$3.000 neste patinete. É uma frustração danada, certamente tentando comprar aí o patinete para dar de presente para alguém, né? E acaba tendo essa frustração, esse prejuízo. 7h46, então, de ocorrências, de cardápio aí de ocorrências foram essas registradas pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil aqui de nossa cidade nessas últimas 24 horas. A gente torce para que continue na tranquilidade. Fim de ano se aproxima, as pessoas gostam de fazer compras online, né? As pessoas gostam de adquirir produtos e a gente sempre pede uma atenção. Compre de sites confiáveis, principalmente nessa época do ano. Essa época do ano vai surgir tanto site vendendo tanta coisa barata. Eu vou dar um exemplo aqui. Ontem uma pessoa pediu para mim fazer uma pesquisa. Olha que absurdo, uma pesquisa de uma caixa da JBL, uma boombox, para saber o preço, né? Eu só fui no YouTube e ele queria comparar a 2 com a 3. Eu fui lá no YouTube e fiz o comparamento, a gente assistiu o vídeo juntos. Beleza. Após assistir esse vídeo, uma meia hora depois eu abri meu Instagram e adivinhe só. Tava na caixa. Toda hora aparecia o anúncio da mesma caixa que eu assisti no computador, inclusive, não foi nem no meu celular. Toda hora, mas eu estava na mesma rede. Toda hora aparecia uma propaganda de diversas empresas. O detalhe, lá nós observamos o preço em lojas já conhecidas. Não vou citar o nome, mas já conhecidas. Estava em torno de 3.100 e alguma coisa. E as que me eram oferecidas, 1.599, né, 2.000 e pouquinho, ou seja, uma diferença de mais de R$1.000. Aí você vai acreditar numa promoção bombástica dessa, né? Enfim. E assim, a questão do Instagram hoje em dia está sendo uma das principais redes sociais onde os golpistas estão utilizando para poder vender, aliás, vender nada, porque na realidade o produto não chega, né? Tivemos a ocorrência aí de um produto pirateado, né? Mas também tem a questão do estelionato, realmente, onde a pessoa tá ali, coloca uma loja vendendo produtos e aqueles produtos não existem. E muito cuidado com o Instagram, porque está sendo uma das principais redes sociais utilizadas para aplicar esse tipo de golpe. E a pessoa entra no Instagram e ela acredita que o Instagram, né, validou aquela empresa. E o Instagram a gente sabe que ele não valida, né? Você cria uma empresa, é como se fosse uma empresa e você paga para divulgação, né? Paga aí para tem um nome correto aí, mas é para divulgação, para expandir ali os seus anúncios, né? Enfim, é dessa maneira. Então, muito cuidado aí nessas compras mirabolantes, né?
essas compras aí muito vantajosas, porque realmente a situação pode se complicar aí futuramente, tá? 7h49. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Olha, moradores ainda do Oswaldo de Souza ali na região do Tote, né? Hoje, então, depois daquela chuva, o Wesley, o Quiabão lá tá uma beleza, viu? Pedindo também uma intervenção por lá, para ver se dá uma melhorada nas ruas lá do loteamento do Tote lá, o que abriu, tá? Bom dia, Jota. Bom dia para vocês, para esse trio abençoado por Deus. Quero agradecer, pois a lâmpada foi trocada. Deixa eu ver onde é que foi. Lá na Rua Engraça. Foi trocada aí o pessoal agradecendo. Agradecer aí o pessoal da prefeitura, né, também que fez aí a troca de lâmpadas. Hoje, agradecer pelo apoio, também a iluminação vieram e trocaram. Lá na NV9 e na quadra 14, na quadra 9. Lá que o pessoal tava pedindo também. Fizeram aí a reposição da lâmpada por lá. Obrigado, tá? Assistência social hoje, acho que ela tá no shopping, né, também, né? Exato. Tá no shopping ali, tá? O pessoal tá perguntando onde é que é para procurar, enfim. Parque São José, ontem, Jota, choveu 50 milímetros, né? Ele mandou aqui um pluviômetro, marcando aqui os seus 50 milímetros, só pra você ver, né? Foi muita água. Muita água. Mineiros está uma situação, lá na minha região, por exemplo, onde eu moro, ali próximo ao parque, às vezes chove no centro e às vezes lá não. E às vezes lá também passa uma manga d'água e no centro não. Lá eu acredito que não chegou a tanto, mas foi muita chuva mesmo, tá? Rua Joaquim Carrijo de Freitas, troca de lâmpadas por lá. Jardim das Perobeiras, Rua Joaquim Carrijo de Freitas, quadra 52, lote 3. Quadra 52, lote 3, lá troca de lâmpadas também, tá? O pessoal aí Bom dia, Jota. Agradecer a troca de lâmpadas aqui, ó, lá na BV13, lá no Buena Vista. Aí, o pessoal, os agradecimentos não vêm pra gente, vai aí, é lógico, né, para o pessoal aí que atende a comunidade, tá? Está tendo muito fio de internet caído na cidade, ninguém arruma, está colocando em risco pessoas que andam de moto ou bicicleta, né? Quem seria o responsável por isso? Na Rua 7, no setor oeste, próximo ali ao ENA, está tendo um fio desses, bem baixo, né? Que se entrar uma caminhonete na garagem, vai arrebentar esse fio. Olha, nós falávamos já há algum tempo a respeito dessa situação, né? Onde a prefeitura vai cobrar, né? Vai regulamentar, na realidade, esse processo de instalação de fios aqui em Mineiros, né? Principalmente aí para identificação desses fios, porque fica difícil, né? Nós temos inúmeras empresas que fornecem a internet, fornecem telefonia, e a gente nunca sabe de quem é o fio, né? E também, né, como a cidade é extensa, fica difícil o camarada às vezes saber que o fio tá bambo, sabe quando arrebenta, porque aí alguém tá sem internet e acaba ligando, né? Mas enfim, essas identificações facilitarão com certeza, né? E para que o serviço venha a ser feito o quanto antes. E eu já anuncio aqui, Jota, e convido, né, os nossos ouvintes a estarem conosco na próxima segunda-feira. A gente vai receber aqui o prefeito, Aleomar, fazendo um balanço de 2022, e dentro da pauta está essa indagação. A quantas anda esse projeto, o que seria esse projeto, né? Se deve ser votado e implementado ainda esse ano ou não, para justamente arrumar essa situação, né? Todo mundo já está nessa expectativa de que realmente esses fios soltos e bambos que existem quase que na cidade toda, né, tenha aí um parâmetro de serem agora instalados e que também a gente possa verificar. Eu imagino, isso eu como leigo, né, que se você soubesse que, vamos supor, o fio vermelho é da Vivo, o fio azul é da Claro, né, tivesse uma coloração, eu acho que ajudaria até você, cidadão comum, a poder ajudar também essas empresas, isso, né? Etiquetas, tem muitas que tem etiquetas com nome. Porque aí você pode falar, olha, tem por exemplo, se você vê a coloração do fio e você vai ligar para aquela empresa, e aí óbvio também que tem que ter um número de contato para a população poder ajudar, né? Enfim, precisa facilitar para melhorar a vida do cidadão. 7h53. Bom dia, quero agradecer o pessoal do Tapa Buraco. É lá na Avenida Cruzeiro do Sul, ali abaixo do Bom Pastor, só que não adiantou, a chuva levou. Olha, eu não vou pedir para refazer o serviço hoje, né? Porque se chover, vai embora de novo.
pedir aí você viu que a prefeitura foi lá e atendeu a solicitação aí do cidadão, pedir que aguarde mais um pouco, né, para que o serviço seja feito. Para que não seja perdido, né? Perdido, porque é dinheiro nosso que acaba rodando, né? E falando em chuva, acabei de receber aqui um feedback da Secretaria de Ação Social falando o seguinte, que eles receberam as informações, né, dessa família de 7 pessoas que teve a casa invadida, né, pela chuva de ontem lá no setor Taninho, recebeu então essa informação e já está a caminho para visitar e fazer um estudo social. Aí depois que eles fizerem essa visita, eles vão levantar o que essa família está necessitando, né? Por enquanto, a orientação é de que aguarde então esse estudo. Exatamente. Para que eles vejam que como o Jota já havia adiantado aqui, para que eles vejam que realmente a família está precisando primeiro, antes da população fazer as doações, né? É aquilo que eu falei, no âmbito assim da emoção, a gente fica, é claro, sensibilizado com a situação da família, mas é preciso um trabalho antes para poder, né, saber, canalizar, direcionar direitinho aí aquilo que realmente a família está precisando e a sua ajuda ser realmente necessária. Não adianta eu ir lá doar 3 caixas de leite, né, sem saber se essa família vai ter aí um local para guardar essa caixa de leite, né? Enfim, então aguardar um pouquinho. A Secretaria de Ação Social está sempre em contato aqui com a Daliana, fique ligado aí na nossa programação e a gente vai passando esse feedback aí para vocês também. Exatamente. E o que eles adiantaram aqui é que alimentos e cobertores normalmente eles não necessitam da doação, pelo que a secretaria aqui nos informou. Geralmente eles já têm, a secretaria já fornece, né, alguma coisa ou outra, e se precisar serão informados. Então, a pessoal que quiser visitar, conhecer também, é claro, a gente, né, sempre eu gosto de ir ao local para ver realmente a situação. Você passou o endereço aí para quem quiser ir lá ver em loco, né? E procure assistência social, isso é muito importante. Às vezes a ajuda que você queria dar para essa família não é necessária, mas eles falam, mas nós temos outra ali. Exatamente. Que está precisando. E aí acaba todo mundo ganhando nessa. E amanhã a gente se compromete a trazer aqui um novo feedback, então, da assistência social, para informar a que pé está esse estudo para ajudar, então, essa família. Obrigado, e assistência pelo retorno aqui também à nossa programação. Terreno baldio, né? O cidadão diz que é do poder público ao lado da casa. Fica ali na Avenida Maria Eulália, lote 4, no setor Boa Vista, né? O pessoal tá ali, né? Fica do lado desse endereço. E diz que lá o matão tá alto, aqui tem uns pezão de mamona, rapaz, que fosse na época da infância, dava uma guerrinha boa, viu? Mas tá lá muito alto. O cidadão mandou a foto aqui de uma rua, né? Toda emburacada. Essa daqui aonde? Manda o endereço também aí, tá? 7h56 aqui na nossa Verde Vale. Jornal Verde Vale. Algo mais, Wesley, ou só um bom dia mesmo? O bom dia é o que nós temos para essa quarta-feira, agradecendo mais uma vez aos nossos ouvintes que conosco estiveram desde as 6:30 da manhã. Tenham todos uma ótima quarta, se Deus assim nos permitir. Amanhã, quinta, às 6:30 da manhã, estaremos aqui com uma nova edição do Jornal Verde Vale. Bom dia, Daliana. Um bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo que participou com a gente. A gente sempre afirma, né, a importância da sua participação. E amanhã, a partir de 6:30, a gente está aqui trazendo as principais notícias do Brasil e aqui da nossa região. Olha, gente, está chegando o grande dia, o sorteio de R$50 mil da super promoção Natal premiado aqui da sua Verde Vale, tá? E neste sábado, no período da manhã, durante aí o programa Alto Astral com Eiro Siqueira e o Léo Souza, tá? Essa promoção bombástica aí, serão 5 pessoas com R$10 mil, né? Então, ó, compre nas empresas parceiras a todo instante, né? Tá rodando o comercial aí, fique atento, saiba quais as empresas que estão participando, é reta final. Quem sabe você passa aí o Natal com um bolso gordo aí, 10 conto, é bom demais, hein? Tá certo? É neste sábado, na parte da manhã, o sorteio aí dos 5 ganhadores, né, de R$10 mil, totalizando aí R$50 mil da super promoção Natal premiado da sua Verde Vale FM. Vai dar tempo ainda de você comprar o presentão aí de Natal para a família. 7h52, bom dia, um abraço, fiquem todos com Deus. Aconteceu lá, você fica sabendo aqui. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.